Olá, meu nome é Bruno Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre transformação de vida. Como Jesus transforma a sua e a nossa vida? Eu preciso fazer alguma coisa? Será que eu já sei que eu estou no caminho certo? Então fique comigo até o final desse vídeo e vamos conversar sobre esse assunto. Bom, é comum às vezes a gente ter essa dúvida. Nossa, será que Jesus vai me salvar? Será que eu tive um encontro com Jesus, com Deus? E a pergunta, às vezes, pode parecer complexo, mas é muito simples. Eu quero trazer um texto de Romanos 12:2 que fala: Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero colocar aqui um bloco de notas e alguns pontos para a gente pontuar. O primeiro ponto que eu extraio desse texto, de Romanos 12:2, é influência. Influência. Como assim influência? Vamos parar para pensar desde que você nasceu, suas amizades, a sua família, o mundo, a televisão, TikTok, internet, televisão, cinema. A todo instante a gente está sendo atingido por informações. E essas informações talvez podem nos prejudicar, podem nos levar para um caminho que não é da vontade de Deus, digamos assim. Deus não gosta dessa atitude, não é que não gosta, mas isso não vai te trazer vida. Isso vai te prejudicar, isso vai te deixar triste e talvez você não vai nem saber. Talvez esse caminho que você está indo pode até ser que te dê prazer e alegria, mas isso vai te prejudicar lá na frente. Isso não tem a ver com o que Deus tem planejado para a sua vida. Então aí a primeira aplicação que eu trago para vocês é entender e buscar a Deus através da palavra de Deus. Ler a Bíblia e fazer uma oração. Você ler a Bíblia e orar começa a fazer você a entender o que Deus, as coisas de Deus, entender das coisas espirituais, o que traz paz, o que traz alegria, o que traz mansidão, domínio, como a gente precisa agir, se comportar, que é um outro ponto interessante. O nosso comportamento tem tudo a ver com as coisas de Deus. Nosso comportamento muda. Então ele fala, não se amoldem ao padrão desse mundo. Que ele fala, por quê? Porque as influências do mundo tá fazendo com que você desvie das coisas de Deus. Mas Bruno, eu preciso ficar aqui, que eu preciso fazer, meu Deus do céu. Você precisa, o primeiro indício que que Jesus transformou a sua vida é através da renovação da sua mente. Você vai transformando a sua maneira de pensar e vai enxergando o mundo de uma maneira diferente. Então você começa a ver as pessoas com os outros olhos, você começa a agir, ter novos comportamentos. Esse é um dos primeiros indícios. E daí eu trago um outro texto, que ele está em Lucas 9:23. Negue a si. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E esse é o segundo ponto. Ser parecido com Jesus. Esse é um dos outros passos para a gente ser transformado por Jesus. É um dos indícios que Jesus transformou a nossa vida. A gente negar nossas paixões, nossos prazeres, que muitas vezes estão nos prejudicando e que não está de acordo com aquilo que Deus, da vontade de Deus para nossa vida. É um entendimento. Você precisa buscar ser curioso, ter vontade, ter sede de querer conhecer mais a Deus e de querer conhecer mais a Jesus. Esse é um outro indício. E para finalizar, tem um texto que fala em Efésios: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é você crer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer de todo o coração que Jesus é teu Salvador. Você precisa crer que que você não merecia essa graça, porque é mediante a graça. Ó, o texto continua. E isso não vem de vós, é dons de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a graça é a transformação da nossa mente. Quando você
começa a olhar que as coisas que você fazia antes não fazia sentido, que tinha muitas coisas na sua vida que você teve que abrir mão, teve talvez algumas amizades, algumas pessoas que não faziam bem para você, você teve que abrir mão. E pela graça sois salvos. Então você não é você por você querer ler a Bíblia, que nem eu falei no começo, você tem que ler a Bíblia, tem que orar, mas não vai ser isso que vai fazer Jesus transformar a sua vida, porque é trabalhar o seu ser, não você só ter aquele entendimento, ficar lendo, e daí você vai começar a se tornar um legalista, que você vai olhar a atitude das outras pessoas e vai querer falar, não está escrito na Bíblia tal isso, não está assim, você é assado, Jesus falou isso e na Bíblia está assim, você começa a apontar o dedo para as pessoas, mas as suas atitudes não convêm. E hoje a gente olha muitas pessoas fazendo isso. Elas vão na igreja como um ritual, que lá tem um show, que é bonito o palco, que o pregador fala bem e tal, e mais na sua casa desanda tudo, não se comporta direito. Então ali é o terceiro ponto, não vem de obras. Não é você fazer algo, tipo ler a Bíblia. Não é o fato de ler a Bíblia que vai te transformar, que Jesus vai transformar a sua vida, mas é o transformar a sua mentalidade. Que você caminhe por essas lições que Jesus deixou na Bíblia. Que você comece a ter a consciência sempre da como você trata as pessoas. Às vezes você vai errar, porque o ser humano ele é falho, ele erra com frequência. Mas a sua consciência vai começar a acusar, nossa, Bruno, você podia ter se comportado de uma maneira diferente, você podia ter agido de uma maneira diferente, você podia ter feito de uma maneira diferente. E isso que é legal, é você ter esse entendimento que Jesus aos pouquinhos vai te transformando e cada dia que passa você vai se tornando mais parecido com ele, que nem eu falei no ponto 2. Que é esse é o propósito. Você começa a abrir mão de apenas ter dinheiro, não, que eu vou fazer as coisas por dinheiro. Você abre mão de buscar relacionamentos apenas por prazer. Você abre mão de bebidas. Às vezes o exagero de bebida demonstra uma fraqueza no seu coração, então você busca esse prazer de ficar bêbado, então você abre mão disso. Você abre mão de várias coisas que com certeza estão te prejudicando, você renuncia a isso, você nega a si, que nem fala em Lucas 9:23, e você começa a andar com Jesus. E não andar por andar, e não pelas obras, que nem falei, mas porque você sabe que aquilo, quanto mais parecido com Jesus você estiver, quanto mais parecido com Jesus você começar a se comportar, melhor vai te fazer, o teu coração vai te trazer paz, vai te trazer alegria. E talvez seja difícil no começo, porque depende do contexto de cada pessoa, da história de cada pessoa. Existe uma dificuldade. Existe uma dificuldade em ter essa transformação, porque nossos hábitos fazem aquilo andar no piloto automático. Mas a partir do momento que a graça, que é o poder de Deus que transforma a sua vida, tenho certeza que vai ser libertador e você vai se tornar ainda mais grato por Jesus ter te escolhido, por Jesus ter alcançado teu coração, para que o Espírito dele porque o Espírito dele habitou em você, e isso que é o legal de você se transformar através de Jesus transformar as vidas. Você não reconhece mais aquela pessoa, porque ela mudou completamente e ela agora é um discípulo de Jesus, que cada dia que passa ela aprende mais. Espero que tenham gostado desse vídeo. Em breve eu vou fazer outros vídeos. Se você tiver dúvida, comente. Vamos fazer mais vídeos. Eu quero ajudar vocês e eu quero estudar também mais, porque eu adoro estudar das coisas de Deus. Um grande abraço e eu vou ficando por aqui.